Olá, pessoal. Olá, turma do SOS Vestibular do SESC. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um comentário, né? Nós vamos discutir um pouquinho, falar um pouquinho para a turma sobre vírus, né? Vírus, que é um tema importante, é um tema atual. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado por causa de uma virose, e aí a gente vai passar aqui as informações mais importantes sobre esse corpúsculo que causa tanto estrago, né? E caso caia alguma questão no Enem ou na UEMA, e aí vocês possam ter a, a condição de responder essas questões, ok? Então, vamos dar início, né, à nossa aula. A gente começa falando que vírus é uma partícula basicamente proteica, né, que pode infectar organismos vivos, tá? E os vírus, eles são parasitas obrigatórios do interior de uma célula. E uma outra característica importante é que os vírus são acelulares. Então, vamos comentar cada característica dessa. Primeira coisa, o vírus ele é muito simples. Ele só tem uma capa de proteína, né, chamada de capsídeo. É uma partícula proteica, é uma partícula infectante, e ele é um parasita obrigatoriamente no interior das células. Tanto é que um vírus, quando ele está fora de uma célula, ele não é um ser vivo, ele não trabalha, ele não funciona, ele não produz nada, ele não, enfim, ele não é um corpo que possa causar doença. Agora, quando ele entra, né, nas células, quando ele se aloja no interior celular, aí ele vai causar estragos. Agora, os vírus são acelulares. Por quê? Porque os vírus, eles não têm uma estrutura celular. Vírus não tem membrana plasmática, vírus não tem ribossomos, vírus não tem lisossomos, retículo endoplasmático, mitocôndria. Vírus não é uma célula. Então, se ele não é uma célula, ele pode ser chamado de acelular. Então, os vírus são acelulares, ok? Então, vamos lá. Características gerais, né? Continuando com essas características. Seres muito simples, medem em torno de 0,2 micrômetros, tá? Turma, os vírus são tão pequenos que não são nem vistos em microscópio óptico. Os vírus só são visualizados em microscópio eletrônico. Esses sim, esses produzem uma visualização dos vírus. Agora, o óptico não. São muito pequenos, são infinitamente menores que as bactérias, né? A formação dos vírus, como eu falei, capsídeo. O que é o capsídeo? É uma cápsula de proteínas que envolve um material genético. O material genético do vírus, ou ele é de DNA, ou ele é de RNA, ou um ou outro, com exceção de um vírus, que são os citomegalovírus. Os citomegalovírus são vírus que contêm os dois ácidos nucleicos, DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Tirando o citomegalovírus, todos os outros vírus são vírus ou de DNA ou de RNA. Eu, de antemão, vou logo falando, turma, os vírus de RNA são muito mais perigosos. Os vírus de RNA são muito mais virulentos que os vírus de DNA, ok? E, atualmente, existem cerca de 3.600 tipos de vírus já catalogados e descobertos pelos cientistas. Ok? Continuando com as características, o termo vírus ele é usado para as partículas que infectam os eucariontes. São seres vivos que as suas células contêm núcleo.
animal, vegetal, enfim. O termo vírus, fungos, protozoários, né? Então, o nome vírus se usa para as partículas que infectam esses seres vivos. Já o termo bacteriófago é um termo que é usado para descrever partículas que infectam os procariontes. Quem são os procariontes? São todos do reino Monera, do domínio bactéria e arqueae, né? Eubactéria e arqueae. Então, dois nomes, vírus, os eucariontes, e bacteriófago, para as partículas que infectam os procariontes. Beleza? É bom a gente ter cuidado com essa diferença. E o termo micófago, o que é um micófago? Micófago é um vírus que são vírus que infectam fungos, né? Tem um tipo de vírus que afeta a folha do pé de café, né? E esse vírus causa uma doença, né? No caso, é um fungo, né? Que vai causar uma doença nos vegetais. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos alunos que confundem micófago sendo fungo. Micófago é vírus. Micófago são vírus que atacam fungos. Beleza, turma? Então vamos lá. Continuando com as características dos vírus, as proteínas que compõem o capsídeo são específicas para cada tipo de vírus. Então, cada tipo de vírus tem a sua capa, cada tipo de vírus tem a sua proteína. Né? Por exemplo, o vírus da dengue tipo 1 tem a sua capa, o vírus da dengue tipo 2 tem a sua capa, o vírus da rubéola tem sua capa, o vírus da poliomielite tem, né, a sua capa. Então, cada vírus tem essas proteínas. Né? Esse nome nucleocapsídeo é um termo muito usado na biologia que se refere a capsídeo mais material genético. Então, como é que nós chamamos o conjunto de capsídeo mais material genético? Nucleocapsídeo, ok? E existem vírus que, além da capa dele, tem um envelope, né? Tem um envelope externo. São vírus encapsulados ou envelopados, né? Esses vírus possuem um envelope externo ao nucleocapsídeo. E detalhe, os vírus envelopados, os vírus encapsulados são muito mais fortes e difíceis de serem combatidos que os vírus que não têm envelope, que não são encapsulados, ok? O vírus da AIDS é um vírus envelopado, encapsulado, ok? Esquema do vírus HIV. Então, esse aí é uma imagem de um vírus HIV, que é o vírus da AIDS, né? Do lado esquerdo, nós temos o RNA dele, que é essa cobrinha que está em cor de rosa, né? Perto do RNA tem umas enzimas chamadas de transcriptase reversa, que eu vou já falar dela, né? Do lado direito, nós temos embaixo uma capa, um invólucro proteico chamado de capsídeo, né? Envolvendo tudo isso, nós temos a cápsula lipídica, que é o envelope, né? O envelope é uma capa de lipídios, de gordura, por isso é que se deve, por exemplo, para o coronavírus atual, né? Por que se deve lavar muito as mãos com sabão? Porque o sabão vai quebrar essa capa de gordura, né? Chamada de camada lipídica, que é o envelope do vírus. E mais em cima, nós temos moléculas de glicoproteínas, né?
que dão essa ideia de pontas, né? São pontinhas que ficam envolvendo o envelope do vírus, né? O envelope consiste principalmente em duas camadas de lipídios derivadas da membrana plasmática da própria célula que está sendo atacada. Ou seja, a membrana da célula em que está sendo atacada vai formar o envelope dos vírus. Os vírus de RNA são tão destrutivos que eles fazem com que a célula produza um envelope para ele e ele vai ficar mais resistente. Ok, turma? São as moléculas de proteínas virais que determinam qual tipo de célula o vírus irá infectar. Então, o vírus da poliomielite tem uma predileção para nervos. Os vírus da raiva têm uma predileção para os neurônios. O vírus HIV tem uma predileção para atacar os linfócitos. Então, cada tipo de vírus tem uma preferência para atacar um tipo de célula ou de um animal ou de um vegetal. Vírus de RNA. Todos os vírus de RNA, né, como eu mostrei na imagem, tem uma proteína, uma enzima chamada de transcriptase reversa. A transcriptase reversa realiza, na síntese proteica, a transcrição reversa ou invertida. O que é isso? Presta atenção. Durante a síntese proteica, o normal é o DNA produzir RNA. Nos vírus de RNA, é ao contrário, é invertida. O RNA viral vai comandar o DNA celular e os DNAs novos da célula vão produzir novos RNAs para novos vírus. Então, é um processo invertido. Por isso que o nome é transcriptase reversa. É uma enzima que faz invertidamente a síntese proteica desses vírus, né? O processo é chamado de retrotranscrição e é por isso que os vírus de RNA são chamados de retrovírus. O que é um retrovírus? É um vírus de RNA que contém a transcriptase reversa. O que é isso? É um mecanismo invertido de síntese proteica. O vírus de RNA é um vírus, o vírus da AIDS é um vírus de RNA, né? O vírus coronavírus do SARS é um vírus de RNA. Esses vírus são mais difíceis de serem combatidos, ok? Já o adenovírus fazem a transcrição normal, são vírus de DNA normal, ou seja, o RNA vai ser formado a partir do DNA. São vírus normais, é o vírus da gripe, é o vírus do bacteriófago, é o vírus do resfriado, são vírus normais. Aí tem uma imagem de um adenovírus, né? Tem uma capa, tem essas espículas, né? Então, o adenovírus são vírus que causam, né? No caso, a gripe normal, o resfriado normal, a conjuntivite, né? A bronquite, a pneumonia, são vírus normais de DNA que são geralmente são fáceis de serem combatidos, ok? As principais doenças virais. Aqui tem uma relação de doenças causadas por vírus. Resfriado comum, cachumba, raiva, rubéola, sarampo, hepatite, dengue, poliomielite, né? A febre amarela, a catapora, né? A varíola, a meningite viral, a mononucleose infecciosa, herpes,
pode dar na boca ou nos órgãos genitais, o condiloma, o hantavírus, a AIDS e o SARS. O SARS é síndrome aguda respiratória, que é, no caso, o coronavírus. Existem vários tipos de coronavírus, né? Existem vários tipos. A família de vírus que causam infecções respiratórias, né? E os primeiros coronavírus foram descobertos em... Não, aliás, esse coronavírus atual foi descoberto em 31 de dezembro agora de 2019, né? Os primeiros coronavírus humanos foram descobertos em 1937, né? Então, o coronavírus, a família coronavírus, já é muito antiga. O coronavírus atual, que é o Covid-19, é que foi descoberto agora, recentemente. Existem 2 testes para diagnosticar o coronavírus atual. É o RT-PCR, que é o raspado do nariz, raspado da boca. Esse teste ele é feito a partir do 3º dia de sintomas, vai até o 10º dia. Então, nesse período, faz o PCR, né? Que é o esfregaço do nasofaringe, né? E tem o teste de soro. O teste de soro, ele verifica os anticorpos que a pessoa já produziu, né? E quais são esses anticorpos? O IgA, o IgM e o IgG. Imunoglobulina A, imunoglobulina M e imunoglobulina G. São anticorpos de defesa, tá? Então, são esses 2 testes aí mais usados para o coronavírus. Aqui tem 2 imagens de coronavírus. Esse nome coronavírus é porque ele parece com uma coroa. Você pode ver. Essa imagem de baixo é uma imagem real, é uma microfotografia de coronavírus, né? E repare que ele tem uma capa, né? Que parece com uma coroa. Por isso, o nome é coronavírus. Turma, o coronavírus, ele é um vírus que as últimas descobertas é que ele é um vírus do sangue. Ele não é um vírus do pulmão, ele é um vírus do sangue. Ele afeta o sangue. Ele causa estrago na corrente sanguínea. E, lógico, quando esse sangue vai para o pulmão, causa as deficiências respiratórias, né? E as últimas pesquisas que foram feitas é que o tratamento deve ser com anticoagulante, a heparina, anti-inflamatório e antibiótico para melhorar a infecção pulmonar. A falta de ar é um sintoma grave e aí é por isso que a pessoa tem que ir para os aparelhos respiratórios. Mas tem que ter a heparina como anticoagulante, tem que ter o anti-inflamatório e o antibiótico, né? E então, turma, isso foi, de um modo geral, o vírus, né? Futuramente nós vamos fazer algumas questões falando de vírus e eu espero que vocês tenham fixado a aula sobre vírus, ok? Então, até a próxima aula. Tchau.